Você sabe o que é diabetes? No vídeo de hoje falaremos sobre o que é, quais são seus tipos e como o exercício físico auxilia no controle e na prevenção da diabetes. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje estaremos iniciando uma nova série aqui no canal, que iremos falar sobre doenças metabólicas crônicas e como o exercício físico auxilia no controle e na prevenção dessas doenças crônicas. Iremos iniciar essa nova série com a diabetes. Com essa série de vídeos, eu espero que você entenda um pouco mais sobre a condição dessas doenças crônicas, quais os riscos dela para a sua saúde e como o exercício físico é fundamental para o combate delas e fundamental para ter uma boa qualidade de vida e uma boa saúde. E para você que é diabético, saiba um pouco mais sobre essa condição que você se encontra e saiba quais passos você tem que tomar daqui para frente para se prevenir mais e viver melhor. Então vamos lá. O que é diabetes? Diabetes é uma doença metabólica crônica caracterizada por hiperglicemia. Hiperglicemia é essa que é o acúmulo de açúcar na corrente sanguínea. Açúcar é esse que cientificamente é conhecido como glicose. A glicose normalmente está na nossa corrente sanguínea. Após ingerirmos algum alimento ou até quando vamos iniciar alguma atividade, o nosso corpo libera açúcar ou vem de maneira externa para nós usarmos ela como fonte de energia nas células. Então o movimento só acontece por causa deste açúcar. Então, quando nós temos que reabastecer essa fonte de energia no nosso corpo, o açúcar vem como um produto final de um macronutriente muito demonizado pela população em geral, que é o carboidrato. Então, quando você ingere algum alimento que contenha carboidrato, ele irá ser ingerido, digerido e o produto finalzinho lá dele que ele vai virar e vai para a corrente sanguínea vai ser a glicose. O problema da glicose ocorre justamente no momento em que o açúcar vai entrar na célula, no momento em que essa glicose irá entrar na célula. A célula possui uma parede chamada de membrana plasmática e essa parede possui diversos receptores que é por onde a glicose entra. Porém, a glicose só irá entrar se esses receptores estiverem estimulados pelo hormônio chamado insulina. A insulina é um hormônio produzido nas células beta do pâncreas e ela tem justamente a função de, após nós ingerirmos algum alimento, ela ser liberada para auxiliar o açúcar que está na corrente sanguínea a adentrar a célula e gerar estoque de energia ou gerar movimento. Tá, mas para simplificar esses nomes difíceis aí e ficar mais fácil o entendimento, eu vou fazer uma metáfora bem rapidinho. Pensa que a célula é uma festa e a glicose é uma pessoa que quer entrar na festa. Para essa pessoa entrar na festa, ela precisa passar pela porta e na porta tem um porteiro. Esse porteiro é o receptor e a pessoa só irá entrar e passar pelo porteiro se ela tiver um convite. E esse convite justamente é a insulina. E a diabetes ocorre justamente neste momento de duas maneiras. Uma delas, a pessoa chega lá, apresenta o convite para o porteiro e ele simplesmente está cansado de trabalhar. Ele trabalhou demais hoje, deixou muita gente entrar, viu muito esse convite, ele não quer mais deixar de entrar. Então ele está resistente a esse convite e ele não vai te deixar entrar. E de outra maneira, ninguém mais fora da festa está produzindo o convite. Então ninguém mais tem um convite para entrar. Ninguém consegue entrar porque não está sendo mais produzido. E este é o passo fundamental para nós entendermos os dois tipos de diabetes que existem. Então, a diabetes tipo 1 é caracterizada por baixos níveis ou ausência completa de insulina, porque as células beta do pâncreas não estão mais produzindo ela devido a alguma complicação, que pode ser congênita, você pode ter nascido com ela, ou genética, que ela veio de maneira hereditária, veio dos seus familiares. Esse tipo normalmente é diagnosticado na infância, onde ele ocorre de maneira bem progressiva, ela aparece rapidamente, mas também pode ocorrer em adultos também, porém ela aparece de maneira mais lenta. E nesse tipo de diabetes, é muito comum você necessitar do uso da insulina exógena, ou seja, aquela que é produzida artificialmente e vem de fora do corpo, e essa insulina normalmente entra por injeções. Na diabetes tipo 2, ela ocorre de maneira mais gradual, ou seja, ela vai se desenvolvendo ao longo da vida. Esse tipo está associado a hábitos sedentários de vida. Hábitos esses que são inatividade física e consumo desregulado ou demasiado de carboidratos. Aqui então os receptores da célula desenvolvem resistência à insulina, ou seja,
a insulina irá tocar neles e eles não irão estimular-se para deixar a glicose entrar na célula. Como aqui normalmente não existe ausência completa de insulina, pode ser normalmente controlado com medicações e também atividade física e alimentação balanceada. E existe também outro tipo de diabetes, que é a gestacional. Mulheres podem apresentar essa resistência à insulina durante a gravidez. Normalmente, ela desaparece após o término da gestação. Só vale o cuidado de que mulheres que possuíram diabetes gestacional têm uma maior propensão a desenvolver diabetes tipo 2 ao longo da vida. Caso não desapareça, é fundamental você procurar um médico. Tá, mas então qual é o risco de eu ter diabetes? O que esse açúcar demais no meu sangue vai causar? Vou ler uma listinha aqui bem rapidinho para vocês terem uma breve, né? Retinopatia, que é a doença nos olhos, pode causar dificuldade para enxergar e até mesmo cegueira. Doenças cardíacas, pessoas com diabetes têm uma maior propensão a desenvolver problemas cardíacos. Nefropatia, que é a perda excessiva de proteína na urina, e isso pode gerar até a perda de um órgão urinário. Dificuldade na cicatrização de feridas e perda de sensibilidade nas extremidades, como mãos e pés, que pode vir a gerar até cortar fora. Tá, mas então o que eu tenho que fazer para cuidar dela? Como eu vou tratar essa condição? Bom, primeiro de tudo, você deve ir ao médico. O médico deve te prescrever a medicação que você deve tomar ou a insulina que você deve usar, não sei qual tipo que você pode ter, mas ele que irá te indicar o tratamento. Lembrando que a pessoa só é diabética no momento em que um médico diagnostica ela com. A pessoa não pode dizer ela mesma que ela é, por mais que ela pegue o exame e dê o açúcar sanguíneo alto. Existem diversos fatores que podem gerar isso e deve ser uma avaliação bem feita, porque a prescrição do uso de insulina é muito arriscado. E também ninguém quer ficar tomando remédio à toa, né? Mas então é fundamental que você procure um nutricionista, visto que ela é agravada pelo consumo desregulado de carboidratos. Então é fundamental que você explique para ele os seus gostos e que você saiba também como realizar esse controle de carboidrato para saber qual que afeta melhor o seu corpo, qual que te deixa pior e também conhecer diversas novas opções de alimentos que você pode comer sem se preocupar com passar mal ou ter alguma das crises que a diabetes pode causar. Eu juro para você, com o tempo as receitas e as comidas vão ficar muito melhores e muito mais saborosas do que os hábitos de vida normal que você leva. Procura um nutricionista e segue o plano que ele te dá para te ver. Tu não vai aguentar, véio. É muita comida. Mas sabendo tudo isso agora, a gente finalmente pode falar sobre exercício físico. O exercício é fundamental para quem é diabético justamente pela capacidade de alterar o funcionamento do organismo. Ou seja, ele promove alterações no seu metabolismo que irão facilitar a captação dessa glicose pelo músculo. E isso, consequentemente, diminui a taxa de glicose sanguínea. O exercício físico aumenta a sensibilidade à insulina, ele aumenta também o número de transportadores de glicose sanguínea, então vai ter mais carrinho na corrente sanguínea aqui para levar a glicose lá para a célula. E o exercício físico também promove a diminuição de fatores de risco para desenvolvimento da diabetes, que é obesidade e o sedentarismo. Além disso também, o exercício físico promove uma melhora na autoestima, pois durante o exercício a gente secreta um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do prazer. Então você irá se sentir melhor durante e após a prática da atividade física. E, consequentemente, também o exercício físico melhora a autoimagem, que é a maneira que nós nos enxergamos perante a sociedade. Autoimagem é essa que normalmente está associada à causa de depressão. Então vai lá, faz uma atividade física, socializa com outras pessoas, que você vai ver que se sentirá muito melhor em diversos aspectos. Para exercícios cardiorrespiratórios, é recomendado que se realize de média intensidade, 150 minutos por semana, espaçados de 3 a 7 dias. Para o treinamento resistido, que normalmente a gente conhece como musculação, é recomendado que se realize de média a alta intensidade, 2 a 4 séries de 8 a 10 repetições, com um intervalo de 1 a 2 minutos. Mas então, quais cuidados eu tenho que ter durante a prática de atividade física? Primeiro, a gente não pode realizar atividade física quando estamos em crise de hiperglicemia, quando o açúcar do sangue está muito alto. E também é bom evitar atividade física logo após fazer a injeção de insulina. É recomendado que tenha no mínimo umas 3 horas de distância entre a injeção e atividade física. Para pessoas que já possuem o sintoma de perda de sensibilidade nas extremidades, como nos pés, é recomendado que se evite a realização de exercícios que concentrem uma maior pressão na região dos pés. Exercícios esses que pode ser balé ou trekking, que é uma trilha massa nas montanhas, que é
ou nas florestas, que é muito legal, e até mesmo corrida. Porém, a corrida a gente entra em um ponto muito interessante. Assim como os outros, ela pode ser praticada, só que você deve tomar cuidado. É fundamental que você invista em um bom material, como um bom tênis, uma boa meia e também um bom profissional. O profissional vai saber o que você pode fazer, vai conhecer se você já possui alguma ferida na região, que como a diabetes causa a dificuldade de cicatrização. Se você tem uma sensibilidade na região, você não sabe que estará com essa ferida. E ela pode piorar com esse excesso de pressão. Então, casos como esse criam graves lesões que podem vir até a perda de membros. Então, tu não tá com nenhuma ferida, tá com tênis bom, tá com uma meia boa e tá com um profissional bom que te conhece e se preocupa contigo, sai correr, vai lá, sai fazer balé, sai fazer caminhada, não tem problema. Só tenha cuidado. Então, como pode ver, a prática de atividade física deve ser bem avaliada e bem prescrita. Não deve ser simplesmente chega na academia lá, ou chega na pista e sai correndo fazendo o que der na telha ali e tá tudo certo. Pessoas com diabetes correm um grave risco de desenvolver hipoglicemia durante a prática de atividade física. Essa hipoglicemia gera tontura e pode gerar desmaio. Imagina tu tá lá na academia levantando um halter, fazendo desenvolvimento e desmaia, né? Ainda cai do lado da pessoa que tá do teu lado. E também pessoas que possuem diabetes e alguma doença cardíaca correm o risco até mesmo de capotar. Eu não tô te assustando para te não fazer, eu só tô dizendo que tem que tomar cuidado e procurar bons profissionais para te orientar. Então é fundamental que você visite o médico para conhecer a doença, ser diagnosticado e saber como você deve proceder perante ela. Visite o nutricionista para saber como você deve controlar a sua alimentação para evitar crises e também tratar essa diabetes. E contrate o educador físico para frequentar os seus dias de treino e te orientar como você deve praticar atividade física. É fundamental que ele esteja te acompanhando. E para você que não é diabético, mas possui o caso na família de pessoas que possuem diabetes, evite fumar, controle seu peso, evite hábitos de vida sedentários que podem vir a desenvolver obesidade ou vir a desenvolver diabetes. É muito grande o risco de pessoas que já possuem diabetes na família também virem a desenvolver. E para você que é diabético, verifique diariamente a sensibilidade dos teus pés, se você está sentindo eles ou não. E em caso de você não estiver sentindo, verifique se possui alguma ferida que pode vir a comprometer futuramente e gerar um grande problemão. Siga também corretamente a medicação prescrita pelo médico e também mantenha a dieta que o seu nutricionista lhe prescreveu para reduzir os níveis de glicemia sanguínea. E também, obviamente, o que eu iria falar, pratique atividade física. Então esse foi o nosso vídeo, espero muito que você tenha gostado e que tenha ficado um pouquinho mais desmistificado sobre o que é diabetes e como a gente deve proceder perante ela. Então, peço que você curta o vídeo, deixe um comentário abaixo dizendo o que você gostou, o que não gostou, o que você quer ver aqui no canal, dicas, orientações, o que quiser deixar nos comentários é muito bem-vindo. Mas eu peço encarecidamente que você compartilhe este vídeo com algum amigo, que você possa ajudar a disseminar a palavra e também compartilhe com alguém que você conhece que é diabético para ver se essa pessoa consegue adquirir um conhecimento a mais, porque sempre tem a agregar à nossa vida também saber sobre a nossa doença. Compartilha mesmo. Para você que ficou até o final, então, muito obrigado e bons treinos!